Salve a Igreja de Cristo, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que nós possamos, neste momento, tributar ao Senhor a adoração, o louvor e dizermos nesses dias em que estamos vendo muita coisa acontecer, muito medo assolar o coração de muitas pessoas, que nós possamos louvar a esperança viva. Aqueles que têm Cristo Jesus creem no dia de amanhã, não porque nós podemos garantir o dia de amanhã, mas é porque Cristo nos trouxe essa segurança, essa certeza, essa convicção de que todo aquele que estiver em Cristo Jesus terá vida eterna. Amém? E Ele vive e está entre nós, porque nós somos organismos vivos na presença de Deus. Amém. Aleluia, Deus, nós te adoramos, Jesus. Cremos em Ti, Pai. Cremos em Ti, Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu tenho
Deus está vivo. O nosso Deus permanece entre nós. Porque a palavra de Deus, a palavra dele nos garante: e permanecerei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre você, sobre a sua casa. Estamos aqui juntos mais uma vez para podermos estudar um pouco mais sobre a palavra do Senhor, dando prosseguimento aí à nossa revista de escola dominical, com estudos baseados aí na segunda carta aos Tessalonicenses. E eu quero então, com vocês, no dia de hoje, estudar a lição de número 15. Então eu quero te convidar então a pegar a sua Bíblia, pegar a sua revista. Você que por acaso nos ouve, nos acompanha e não tem revista, fique tranquilo, que hoje nós mudamos um pouco aí a nossa forma de apresentar essa aula, a ponto de poder te auxiliar no estudo da palavra do Senhor. Todo o conteúdo da aula nós vamos passar aqui, os tópicos pelos slides, facilitando assim a sua assimilação e o seu aprendizado. Queria então te convidar a orar conosco nesse momento, para que o Senhor possa ministrar sobre nós, que a sua palavra venha ministrar sobre o nosso coração e que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que vamos estudar da palavra do Senhor nessa manhã. Tá bom? Pai, nós queremos louvar o teu nome, te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Deus, que o teu Espírito nos dê o discernimento correto, Deus, a boa interpretação e que a tua palavra fale aos nossos corações. Deus, que no término desse estudo possamos estar ainda mais convictos daquilo que o Senhor nos chamou e ainda mais, ó Deus, firmes na rocha que é o teu Filho Jesus. Assim oramos, agradecidos no nome daquele que de fato pode todas as coisas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje é lição de número 15, então, que vai falar sobre a rebelião do anticristo. Vamos estudar então que haverá uma época de grande rebelião contra Deus, que nessa época o filho da rebelião, o homem da rebelião, vai se manifestar. E aí nós vamos ver também quem é o detentor do homem do pecado, aquele que é capaz de deter aí o homem do pecado. Abra comigo então a sua Bíblia na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz assim, dos versículos 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, por isto não acontecerá, porque isto não acontecerá sem que o primeiro venha a apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não se lembram que eu acostumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora, vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora,
O aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Paulo ele deixa bem claro, né, que o pedido dele era para que os irmãos não se deixassem ser envolvidos por essas coisas, para que os irmãos não ficassem perturbados, seus corações temerosos diante de qualquer palavra acerca da chegada, né, do dia do Senhor. E aí, Paulo vai dizer que ninguém os engane, vai chamar a atenção daqueles irmãos, olha, ninguém vos engane. Olha, fiquem atentos, porque a vinda do Senhor não chegará enquanto não venha primeiro a apostasia e seja então revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Paulo vai dizer que esse homem da iniquidade, o filho da perdição, ele vai se opor a tudo aquilo que é Deus, tudo que se chama Deus, ou é o seu objeto de culto, ele vai se opor a tudo isso. E aí, eu quero, nessa manhã, pensar com você um pouco a respeito desse texto, e aí vamos estudar a palavra do Senhor. Para corroborar um pouco com esse texto, quero então que você abra em Marcos capítulo 3, verso 13, ou então acompanhe conosco aí na tela. Diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupe com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora. Porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus, então, está sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo. E aí, 4 de seus discípulos lhe fazem uma pergunta em particular. Pedro, Tiago, João e André perguntam: Senhor, diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. E aí Jesus começa a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Jesus diz que muitos virão no nome dele, se fazendo passar por ele, e infelizmente enganarão a muitos. E aí, Jesus deixa um alerta para os seus discípulos: quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras,
não fiquem assustados, não fiquem atemorizados, não fiquem preocupados. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus deixa bem claro para os seus discípulos que algumas situações precisariam acontecer, mas isso ainda não seria o fim. Jesus ainda diz que nação se levantaria contra nação, reino contra reino, haveriam então terremotos em vários lugares, fomes. E Jesus deixa bem claro que isso seria então o princípio das dores. Para meditar então nessa lição de número 15, eu quero analisar um gráfico, uma ilustração com vocês. Anticristos. O que vem a ser anticristo? O que é anticristos? Anti é composto pela palavra anti mais Cristo, que quer dizer anti. O que é anti? Anti é em oposição, a contrário. O dicionário Hawais vai falar sobre isso. Então, o que é anticristo? Anticristo é aquele que se opõe a Cristo, é aquele que é contrário à obra de Cristo. João vai falar sobre isso, vai falar sobre o anticristo nas suas cartas. Paulo também vai falar sobre isso aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 3. Só que ele vai falar sobre o homem da iniquidade, o filho da perdição. Enquanto João usa a expressão anticristo, Paulo usa das expressões homem da iniquidade e filho da perdição. E aí a pergunta que vem, o dia do Senhor já chegou? É claro que não. Antes que o dia do Senhor chegue, primeiro virá a apostasia e logo em seguida o homem da iniquidade. Fazendo menção, então, dos textos escritos por João, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 18, vai dizer: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. No versículo 22 desse mesmo capítulo, João vai dizer: quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 3, ele vai dizer: todo aquele que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e agora está no mundo. Na sua segunda carta, capítulo 1, verso 7, ele vai dizer: porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. E aí, precisamos entender que a partícula anti aí, como a palavra indica oposição, mais oposição do que reivindicação. O que ele então ele está querendo dizer? Que o anticristo será um homem que vai se opor veemente contra a obra de Cristo. Paulo, então, não vai empregar esse termo anticristo, mas sim, como já dissemos a expressão homem do pecado, a respeito de quem ele escreve. Paulo, então, nessa carta, ele introduz o tema da volta de Jesus e a nossa reunião com ele, ou seja, Jesus vai voltar e vai buscar o seu povo. Ele traz para nós uma exortação de que a igreja não deve ficar perturbada, nem aflita, afligida, se sentir afligida, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Ele vai dizer aí, na sua segunda carta, capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz:
Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Essa notícia que o dia do Senhor já havia chegado era uma notícia corrente que estava trafegando no meio do povo nos dias em que o apóstolo Paulo escreveu, então, a segunda carta aos Tessalonicenses. O estudo desse tema, então, tem por perspectiva o princípio de que a vida do nosso Senhor ela será precedida por dois acontecimentos marcantes. E aí, fazemos a seguinte pergunta: quem deterá a ação deliberada do homem do pecado? Quem poderá impedir a ação desse homem, então? Ao ler essa pergunta, me veio à mente o seriado do Chapolin Colorado, que quando uma pessoa estava em apuro, ela dizia: e agora? Quem poderá nos defender? Agora, quem deterá a ação desse homem? É o que nós vamos ver na lição de hoje. O que é apostasia? Você tem ideia do que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Uma fé que renuncia à vida e obra de Cristo. Apostasia também é uma rebelião contra Deus. E aí nós vamos ver dois exemplos de homens que agiram dessa forma. Primeiro é Acã, que escolheu deliberadamente o pecado. Ele escolheu pecar. E o outro é Acaz, que optou pela idolatria e promove a idolatria no meio de Jerusalém. Diante disso, precisamos ter cuidado. A igreja do Senhor Jesus precisa ter cuidado. Cuidado porque a apostasia ela é instigada por Satanás. O Novo Testamento vai nos advertir, vai nos chamar a atenção sobre a questão do abandono da fé. Vai dizer também que uma vez rebelde contra Deus, difícil será a reconciliação. Então, diante disso, eu quero ver o primeiro ponto do nosso estudo de hoje, que é: haverá uma época de grande rebelião contra Deus. E aí Paulo traz o alerta: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O Espírito Santo vai nos dizer claramente que nos últimos tempos, alguns na igreja do Senhor vão apostatar da fé. E aí vão passar a ser discípulos e seguidores de demônios. Olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A Bíblia nos dá várias referências de rebelião contra Deus e fortes implicações sobre a consequência na vida do crente. E aí eu quero ver com você o pecado de Acã. Acã, o seu pecado foi caracterizado como rebelião contra Deus. Acã pecou contra o Senhor, e não foi somente sobre ele o castigo, mas o castigo veio sobre toda a nação. Olha o que diz em Josué, capítulo 22, versos 19 e 20. Se a terra que vocês receberam por herança é imunda, passem para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomem posse entre nós. Porém, não se rebelem contra o Senhor, nem se rebelem contra nós, edificando para vocês um altar que não é o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera,
infidelidade no que diz respeito às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel? Pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. O pecado de Acã, então, a rebelião de Acã contra Deus, trouxe sérias consequências no meio do povo. E aí me faz lembrar de algo que eu já comentei com os irmãos acerca do livro de Juízes. Logo depois disso, né, depois de Josué, fim ali da etapa da vida, né, de Josué, inicia-se o período de Juízes, e nós vamos ver que pequenas concessões podem destruir uma nação inteira. O pecado de um homem, uma rebelião contra Deus, afetou toda aí uma nação. Nós vemos também Acais, que foi um rei rebelde, que foi rebelde aos olhos de Deus. Olha o que diz 2 Crônicas 28, verso 24. Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus e os quebrou em pedaços, e fechou os portões da casa do Senhor, e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Olha que ato de rebeldia, um ato intolerante diante da presença do Senhor. Ele ajunta os utensílios, quebra em pedaços, fecha os portões da casa do Senhor e faz para si altares e espalha por toda Jerusalém. Ou seja, ele é rebelde, não obedece ao Senhor e propaga a sua rebeldia em toda Jerusalém. Terceiro ponto aí, nós vamos ver que é a apostasia. E a apostasia, infelizmente, é um perigo contínuo para a igreja, uma vez que Satanás ele vai instigar a igreja a se apostatar da fé. Porque ele foi um anjo que apostatou da fé. Ezequiel, capítulo 28, versos 13 a 15, vai falar justamente sobre isso, o que aconteceu com Satanás. Vai falar que ele estava no jardim do Éden, no jardim de Deus, se cobria de pedras preciosas, né? Que ele era um querubim da guarda, que foi ungido, que Deus o havia estabelecido, que ele permanecia no Monte Santo de Deus e andava em meio a pedras brilhantes, mas algo aconteceu. O texto vai dizer que ele foi perfeito em seus caminhos, até que se achou a iniquidade no seu coração. Judas, verso 6, vai dizer justamente sobre isso. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vai falar que não somente Satanás, mas outros anjos também apostataram da fé. E aí, uma advertência para nós contra a apostasia. Como eu disse, o Novo Testamento ele contém várias advertências contra a apostasia e uma rebelião contra Deus. Nós já lemos aí o texto de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 5, mas eu quero ler com você agora 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos, alguns, não todos, mas alguns apostatarão da fé. A causa de apostatarem da fé é obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vai dizer também que a hipocrisia que está no coração desses homens, que falam mentiras, que ensinam mentiras, e eles têm aí a consciência cauterizada. E aí eles vão fazer algo que venha mudar aí a forma de pensar dessas pessoas, daqueles que são crentes. Por isso, o Espírito afirma expressamente. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, vai dizer: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres
entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Olha como esse texto de Pedro, ele é bem atuante, ele é bem atual, Quantos têm seguido os falsos profetas, falsos mestres, que estão introduzindo aí heresias no meio do povo de Deus, que são capazes de destruir o povo de Deus? Precisamos, então, estar atentos. Precisamos pensar a questão do retorno à fé cristã. A possibilidade de retorno à fé cristã após a apostasia é mínima. Olha que coisa desagradável, olha que coisa ruim. Uma pessoa que se apostata da fé, para voltar para a fé genuína, é muito difícil, porque no seu coração é gerada uma revolta contra Deus, e um coração revoltado contra Deus tem poucas chances de se arrepender. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 10, vai dizer: e com todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aqueles que não creram na verdade, aqueles que não acolheram o amor do Senhor para serem salvos, mas tiveram prazer na injustiça, esses serão condenados. O que diz Hebreus capítulo 6, verso 4 ao verso 6? É impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a zombaria. O autor aos Hebreus vai dizer que é impossível outra vez renovar os seus corações para arrependimento, visto que eles estão crucificando em si mesmo, para si mesmo, o Filho de Deus e expondo a zombaria, zombando do nome, da vida, da obra do nosso Senhor Jesus. O mesmo autor, no capítulo 10, verso 26, vai falar: porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Não podemos pecar de propósito. Aquele que continua a pecar de propósito, para ele o que virá é o juízo e o fogo vingador do Senhor, que vai consumir todos os seus adversários. E aí podemos pensar sobre o ponto 2, manifestar-se-á o homem da rebelião contra Deus. Esse homem, Paulo vai dizer que é um homem da iniquidade, um homem do pecado. João vai dizer que é um anticristo. Ele é rebelde, ele é um homem que se opõe a Deus, ele é ambicioso, homem que deseja no seu coração ser igual a Deus. Ele é poderoso, homem que fará sinais e prodígios por meio da mentira. Aí eu quero deixar para você um alerta. Cuidado, ele iludirá e enganará muitos. Olha o que diz João, capítulo 1, versos 7 a 11. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo.
Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas más obras. Olha o quanto é a responsabilidade que está sobre nós. João vai dizer que muitos enganadores têm saído do mundo afora. E eles não confessam que Jesus veio em carne. Esse é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado. Lutem pela fé verdadeira. Lutem pelo ensino verdadeiro das Escrituras. Atestem todas as coisas. Confiram. Ouviu uma palavra do Senhor, vai até a Bíblia. Pega a sua Bíblia, leia a Bíblia, leia aquele texto, lê o contexto anterior, lê o contexto posterior, ou seja, versículos anteriores e posteriores. Procure entender se de fato o que essa pessoa disse está de acordo com a palavra de Deus. A vida de Cristo será antecipada, então, pela manifestação do homem da iniquidade, ou, como o apóstolo Paulo também chama, o homem do pecado. Este é o tempo do anticristo da mentira, o tempo de retribuição sobre aqueles que rejeitaram de forma deliberada o amor da verdade para serem salvos. Para Paulo, então, a vinda do nosso Senhor continua a ser proeminente. Isso está bem claro nos seus escritos. Mas agora, nesse momento, o que ocupa o pensamento do apóstolo é a vinda desse homem, o homem da iniquidade, seu aparecimento e sua manifestação. Diante disso, eu e você, a Igreja do Senhor, nós somos advertidos a tomar cuidado, pois muitos enganadores têm saído pelo mundo afora. Paulo não vai dizer, então, quem é esse homem da iniquidade. Não vai dizer quem é esse homem do pecado ou filho do inferno. Ele diz apenas ser um homem. Mas nós podemos, então, destacar algumas características que vão acompanhar esse homem perverso. Primeira aí, a característica é o desejo de opor-se a Deus. O homem da iniquidade é um ser humano possuído por um desejo desenfreado de oposição contra Deus. Paulo, então, enfatiza isso, essa oposição, no capítulo 2, verso 4 da sua segunda carta a Tessalonicenses, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Fique atento. Precisamos ficar atentos. Paulo vai dizer também que esse homem tem uma ambição sobre-humana. Ele é possuído por uma ambição, e essa ambição essa extensão, então, da oposição a Deus, ela vem em forma de ambição, ou seja, ele deseja as coisas que são de Deus. Ele deseja a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Paulo também vai dizer que esse homem vai ter um poder demoníaco. A palavra de Deus vai dizer isso, melhor dizendo, João vai falar isso lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 13, que ele vai ter um poder demoníaco. Olha o que diz. Também opera grandes sinais, de maneira que até fazer descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Esse homem vai ser um homem poderoso, mas o poder dele não virá de Deus. E aí, então, chegamos no terceiro ponto da lição, o detentor do homem
do pecado. E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Howard Marshall vai destacar, então, algumas possibilidades, algumas opiniões que foram levantadas a respeito de quem poderia ser, então, a força capaz de deter o homem da iniquidade. A primeira, então, uma interpretação antiga, achava que a força refreadora do homem da iniquidade estava no Império Romano, personificado aí na própria figura do imperador. Nossa, imagine só. Outros identificaram, então, que aquele que seria capaz de parar esse homem da iniquidade seria o Estado judaico. E aí, uma opinião completamente diferente é que eu creio, e que a Escritura diz, é que a força capaz de deter o homem da iniquidade é o próprio Deus. É Ele quem adia a revelação final em toda a sua plenitude. Olha o que diz na quarta opção, que ele vai falar. Uma opinião correlata é que o fator de que detém a proclamação do Evangelho. Mateus 24:14 diz: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Há uma opinião também de que a força capaz de deter o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem iníquo, o homem perverso, é o Espírito Santo. Olha o que diz. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha, que grandeza, que algo lindo, que algo fascinante, que algo memorável o apóstolo Paulo vai trazer para nós, para a igreja do Senhor, quando ele diz que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E aí, quem detém o homem iníquo? Quem vai deter o homem da iniquidade? O próprio Deus. O Espírito Santo. A proclamação do Evangelho. Sendo assim, podemos concluir que a força detentora é de dimensões sobrenaturais e deve ser considerada divina a sua origem. Adotamos então uma opinião de que a última análise será Deus que permitirá que o homem da iniquidade seja manifestado somente quando a oportunidade da pregação do Evangelho for suspensa pelo então afastamento do Espírito Santo ou da figura angelical que agora detém o iníquo. Concluindo então o estudo dessa manhã, nós não somos informados por quanto tempo o homem da iniquidade agirá abertamente e sem impedimento. Pelo contrário, toda a atenção é concentrada na sua queda, que ocorre na ocasião da manifestação da vinda do nosso Senhor e como resultado dela. Paulo termina, então, descrevendo o caráter das pessoas que estão caminhando para o pecado e para a destruição. Paulo diz isso. São pessoas que aceitam o poder enganoso do homem da iniquidade. São pessoas que rejeitam o amor da verdade para serem salvos de forma deliberada. Paulo diz que são pessoas induzidas ao erro, que preferiram a mentira ao invés da verdade.
Paulo vai dizer que são pessoas que, em vez de dar crédito à verdade, se deleitam com a justiça. Howard Marshall vai dizer que o pecado consiste em deleitar-se com aquilo que é errado. E os que persistem no pecado descobrem que tornam-se incapazes de fazer qualquer outra coisa. A escravidão do pecado é a penalidade divina imposta que finalmente leva à condenação. Uma aplicação para nós. O que esse estudo deve implicar para a nossa vida? E aí a pergunta que vem é: quem está no caminho da destruição? Quem está no caminho da destruição é quem aceita o poder enganoso do homem da iniquidade. E aí eu deixo para você: não se deixe iludir pelo poder do homem da iniquidade. Não se deixe iludir. Quem rejeita deliberadamente o amor da verdade também está no caminho da destruição. Eu te convido a nunca deixar de amar a verdade. Quem está no caminho da destruição é quem prefere mentir a verdade. Não deixe se enganar por doces mentiras, por mais que elas possam ser, no início, saborosas. Quem está no caminho da destruição é quem se deleita com a injustiça. Jamais sinta prazer pelo que é errado. E nessa manhã, nós possamos buscar no Senhor toda a ajuda necessária para poder lidar com essas situações que vão acontecer no tempo do fim. Que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Que nós possamos ficar atentos aos fatos que têm acontecido ao nosso redor. Que nós possamos continuar firmes no Senhor e firmes no estudo, na aplicação da sua palavra nos nossos corações. Igreja, continue firme a perseverar diante dessas situações aqui, assim o Senhor te abençoe. Assim, encerramos essa aula e vamos orar, agradecido ao Senhor por tudo. Pai, bendizemos o teu nome, agradecemos ao Senhor por todo o seu cuidado, que a boa mão do Senhor Deus esteja sobre nós. Deus, que o estudo da tua palavra gere no nosso coração transformação, gere no nosso coração entendimento, gere no nosso coração, ó Deus, certeza de que somos um povo separado do Senhor. Não nos deixe ser enganados, não nos deixe ser iludidos. Pai, que o nosso coração esteja sempre aquecido, ó Deus, pelo Senhor, pelo Deus da nossa salvação, que o nosso coração esteja sempre, ó Deus, ó Pai, disposto a obedecer a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é verdadeira. Pai, ajuda os meus irmãos a permanecerem firmes no Senhor, ó Deus, e que se há alguém que está ouvindo esse estudo que ainda não te conhece, que o Teu Espírito fale com ele, que ele possa se arrepender dos seus pecados e possa confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais este momento. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Um abraço a todos e fiquem em paz. Deus vos abençoe.